Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Na verdade, eu tô tentando ficar bem. Quem acompanha aí o meu Instagram, @sofidice, pra quem ainda não me segue, sabe que na última semana eu postei um relato que eu fui à praia logo cedo, em uma terça-feira, se eu não me engano. Fui lá cedinho pra poder desacelerar um pouco. Eu tenho ficado em estado assim de muito alerta, mas também de muita aceleração, ando muito ofegante, me cobrando pra caramba. Daí eu fiz terapia na segunda-feira, conversei com a minha psicóloga e ela falou: Sophie, por que amanhã pela manhã você não vai na praia antes de começar o dia? E amigas, talvez tenha sido assim um dos melhores presentes que eu já me ofereci na minha vida toda. Ir na praia sozinha cedinho, sabe? Primeiro que eu tava com medo de ser assaltada. Preciso confessar, deu tudo certo. Quando eu cheguei lá, eu moro aqui em Salvador, pra quem não sabe. E daí na praia tinha bastante pessoas. Eu fiquei sentadinha na minha, uma vontade de chorar, sabe, amigas? Quando tem aquela lágrima assim, bem presa dentro de você. E até escorreu algumas assim, quando veio uma chuvinha. Mas foi um ótimo jeito de começar o dia, sabe? De começar assim, a cuidar de mim de outras formas, para além de fazer terapia. Coisas que eu consigo praticar no meu dia a dia para ver assim se eu consigo me cobrar menos. Essa, com certeza, é uma das minhas maiores lutas internas, assim. É o fato de eu me cobrar muito e não conseguir acompanhar as coisas que eu tô fazendo. Porque sempre quando eu tô vivendo o presente, eu já vivo esse presente pensando no futuro. E eu me cobro de uma forma muito injusta, amigas. Eu tenho percebido, por exemplo, que ultimamente eu tenho transformado qualquer coisa na minha vida em obrigação. E aí o que acontece? Às vezes, a gente não se dá conta da quantidade de coisas que a gente faz no nosso dia. E eu tenho uma mania que antes eu achava que era uma forma de organização, mas agora eu percebo que só tá me atrapalhando, que de tanto querer fazer tudo, eu comecei a anotar tudo o que eu preciso fazer. E aí, só de ver aquela lista, eu já me assusto e eu já fico ansiosa. Por exemplo, eu acordo, daí eu preciso arrumar a casa, fazer meu café, trabalhar, escrever, definir roteiros, aí depois pausa, faz o almoço, aí pausa, vai pra faculdade. E eu comecei a anotar tudo isso e a sensação, amigas, ainda tá sendo, né? Que em algum momento eu vou entrar em pane, sabe? Algum momento parece que a minha cabeça vai parar de funcionar e vai me faltar ar para respirar. Na última semana, eu até postei um episódio aqui, Isso é Cansaço ou Tristeza, porque as duas coisas estão, assim, muito entrelaçadas na minha vida. Eu tô cansada e esse cansaço tem me deixado, assim, muito triste. E esse cansaço vem muito da minha autocobrança, de pensar que se eu não conseguir fazer uma coisa hoje, nessa sexta-feira, eu vou estar perdendo algo. Eu vou estar ficando pra trás, sabe? Como se não somente eu tivesse que fazer algo, mas que eu tivesse que fazer tudo, e tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu cobro de mim para que seja bem feito. E é uma ilusão nossa pensar que a gente vai conseguir fazer tudo com excelência. Assim como é prejudicial acreditar que a gente precisa fazer tudo de uma vez, resolver tudo de uma vez. Eu carrego muito essa sensação comigo de que se eu conseguisse resolver tudo o que eu preciso hoje, eu estaria deixando a Sofia de amanhã mais tranquila. Mas na minha vida, na minha rotina, se eu faço tudo hoje, se eu tento fazer tudo hoje, eu deixo a Sofia do presente sobrecarregada. E do que adianta no amanhã eu ter tudo se eu não estiver comigo, se eu não estiver tempo e nem energia mesmo assim para conseguir aproveitar as coisas, sabe? E eu não tô falando de aproveitar coisas grandiosas
grandiosas. Eu tô falando de conseguir aproveitar o tempo, um silêncio assim. E nem isso, amigas, eu tava conseguindo fazer, sabe? Eu tô tentando mudar tem mais ou menos uns 4 dias. É algo que vai ser muito processual, vai ser longo e eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Inclusive, eu pensei muito se eu iria gravar esse episódio de hoje, mas sim, porque eu queria conversar com vocês sobre cobrança. Eu sinto que todas as vezes que eu falo sobre essas questões assim mais profundas da gente, eu percebo o quanto vocês compartilham e partilham, né, comigo desses sentimentos assim. E talvez esse seja mais um episódio sem resposta concreta, sem fórmula perfeita, mas com um colo e com questionamentos para que a gente consiga sair um pouco desse lugar de tanta cobrança e talvez atingir um lugar de mais gentileza com a gente, sabe? Quando eu comecei a terapia na segunda-feira, antes de ir na praia na terça, tô falando cronologicamente para que vocês entendam assim o que eu estava sentindo, né? Eu comecei a terapia muito acelerada, muito mesmo, amigas. Assim, eu falava e não conseguia parar de falar, ia emendando uma coisa na outra, e eu falava, Carla, eu só queria um banho de praia, me jogar no mar assim e ficar por uns 30 minutos. Eu queria descarregar. E daí a minha psicóloga falou uma coisa que me atravessou muito. Ela falou, Sophie, você não só quer descarregar, você quer recarregar. E parece uma coisa simples, amigas, mas se a gente está muito cansada, a pausa, o descanso, o momento de autocuidado verdadeiro é fundamental demais para que a gente consiga recarregar as nossas energias sem sentir tanto essa sobrecarga, sabe? Eu moro em Salvador tem mais ou menos 5 anos e eu nunca tinha ido à praia em um dia da semana tão cedo e sozinha. Foram 3 coisas assim que eu fiz em um rolê só, sabe? E eu juro pra vocês que eu não devo ter ficado mais de 40 minutos, mas eu tive um dia tão tranquilo e tão comigo que eu me prometi fazer isso mais vezes. E não somente ir à praia, porque eu sei que não é algo que todas nós, né, temos em nossas cidades, no meu interior mesmo, não tem essa possibilidade. Nem casa com piscina lá tem direito. Mas assim, para que a gente consiga, né, nos oferecer mais esses momentos, esses instantes, não esperar o final de semana para viver. A gente tem muito essa coisa, né? Eu tenho muito isso assim. Na sexta eu vou fazer isso por mim, no sábado vou fazer isso por mim, no domingo também. Eu acredito que existem formas, é claro, né? Cada um assim dentro do seu recorte, mas que a gente tente deixar o nosso dia um pouco mais aconchegante pra gente, sabe? Eu lembro que também, no dia que eu fiz essa terapia, a nossa sessão foi às 9 da noite, acabou às 10. E aí eu falei, Carla, quando acabar essa sessão, eu ainda tenho um monte de coisas pra fazer. E ela falou, o que vai acontecer caso você não faça essas coisas hoje? Eu falei, eu vou ficar me sentindo mal. Aí ela falou bem assim, mas alguma coisa vai desmoronar se você deixar essas atividades pra lá? Daí eu pensei e falei, não. E ela encerrou a sessão aí. E pra mim, isso já foi um recado, né? Quando a psicóloga não fala mais nada, amigas podem saber. O recado está ali. A gente acabou a sessão, eu tomei um banho e, amigas, eu só dormi. E acreditem, no outro dia eu fiz as atividades que eu precisava, entre aspas, ter feito e nada desmoronou. Geralmente, quando a gente fica com esse medo arrastado, que nos machuca, que nos atravessa, de que a gente precisa dar conta de tudo e fazer tudo com excelência, as coisas desmoronam só na nossa cabeça. E é por isso que é super importante a gente sempre se questionar. Que evidência que eu tenho que se eu deixar de fazer isso, que se eu fizer isso na semana que vem, nada vai dar certo? Porque geralmente são coisas que não vão acontecer na realidade, sabe? São esses pensamentos catastróficos que ficam nos atravessando, nos machucando. O podcast mesmo é um exemplo disso, sabe? E eu sei que a autocobrança, ela não vai só para esse lugar
lugar de preciso dar conta de tudo, né? Existem várias maneiras de sermos afetadas em relação a isso. A minha autocobrança também, ela me sabota demais. Eu fico muito atenta, assim, para que eu não acabe paralisando os meus desejos e as minhas vontades por essa cobrança que eu tenho dentro de mim, de que eu só posso começar a fazer algo, por exemplo, quando eu já souber como fazer. Sabe quando você tem algum projeto e você fala, primeiro eu vou aprender e aí depois eu começo? Assim, essa é uma forma da gente se sabotar também, né? Da gente ficar esperando um momento perfeito. E a vida, amigas, ela não vai parar para que a gente comece a fazer as nossas coisas e nem você vai começar da forma mais perfeita. Você vai começar com aquilo que você sabe e ainda bem que você vai começar errando, porque nada melhor do que aprender com o erro. Eu fico muito cismada quando as pessoas fazem assim um caos, um terremoto a respeito do erro de alguma pessoa, como se não pudéssemos errar. Quando uma das coisas mais humanas que a gente consegue carregar da vida é o fato da gente estar vulneráveis a errar. Eu já fui um pouco mais, assim, agressiva comigo quanto ao erro, mas estar lidando com ele de um jeito, assim, mais gentil mesmo, sabe? Mais reflexivo, tem me permitido a diminuir um pouco essa cobrança comigo, sabe? É claro que tem dias que eu não consigo lidar comigo mesma e eu fico, Sofia, como foi que você fez isso? Por que você fez dessa forma? Olha lá, X pessoa fez melhor, faz melhor que você. Mas em outros dias eu já consigo olhar pra mim, pensar, não, Sofia, você fez ali o que era possível dentro do que você sabia. E todas as vezes que a gente conversa sobre comparação, porque a autocobrança também pode vir desse lugar, nada melhor do que lidar com uma comparação quando ela é entre a gente, né? Entre uma versão sua do agora e uma versão sua de, sei lá, 2013. Onde é que vocês conseguem se encontrar? Onde é que vocês conseguem inspirar uma a outra, sabe? Perceber o tanto de coisas que você já consegue lidar de outra forma. Nessa coisa que eu tava, assim, que eu tô um pouco ainda, de ficar muito ansiosa, eu tô tendo que aprender que algumas coisas eu vou precisar deixar para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem, para que eu consiga respirar mesmo, amigas, sabe? Hoje mesmo, antes de gravar o podcast, eu tava faxinando a minha cozinha. Sexta-feira, hein? Dia oficial da faxina, pelo menos para mim. E aí, antes de começar a gravar o podcast, eu olhei pra minha planilha no Notion e eu falei, irmã, você não vai fazer isso tudo hoje não. Pode tirar. E aí eu tirei e coloquei pra semana que vem. E talvez na semana que vem eu coloque ainda pra outra semana, mas eu preciso respeitar o que o meu corpo tá gritando. E eu espero de verdade, amigas, que a gente não espere chegar ao nosso limite para que a gente comece a se escutar. Entender isso para mim é uma das melhores formas de me oferecer afeto, sabe? Não esperar mais chegar ao extremo da minha cobrança para perceber que eu tô sendo injusta comigo. Deixar que algumas coisas, elas fiquem mais no lugar da simplicidade, sabe? Da leveza. Não nessa leveza cafona que as pessoas às vezes ficam aí falando na internet e tal, mas nessa leveza do possível, assim. Eu tava indo dormir, amigas, tipo, ofegante e acordando pior. Semana passada, eu achei mesmo, assim, que o meu corpo não iria aguentar. Um início de um burnout? Talvez, mas eu preciso conversar mais com a minha psicóloga para entender se é de um lugar somente de trabalho ou também como as minhas relações de afeto, né? Em geral, de família, de amizade, fazem com que eu me cobre muito. E é claro que isso deve ter relação, né, com o fato de eu ter sido essa filha que não deu trabalho, porque essa sobrecarga que eu sinto e que me atravessa, ela não é de agora. Só que como eu me cobro muito para ser tão boa e tão independente que eu não sei mesmo como pedir ajuda, como pedir socorro, sabe? E nessa lógica da filha que não deu trabalho, eu percebo que muitas vezes
Amigas, me deu até vontade de chorar agora porque eu tive esse insight, né? De que como isso, né, de ter sido essa pessoa assim que não deu trabalho pra família desde a infância, faz com que eu me cobre muito também na vida adulta, pra que eu continue exercendo esse lugar, performando esse lugar de independência total, quando muitas vezes eu só queria um colo. E daí também o motivo, né, de eu ter vindo aqui gravar esse episódio com vocês, porque se para vocês aqui é um colo de amiga, não tenham dúvidas que para mim também é. Cada mensagem que eu recebo, cada abraço que eu já dei em vocês é um verdadeiro alívio, sabe? É uma reconstrução, assim, de uma lacuna de afeto que existe dentro de mim. Agradeço demais, amigas, de verdade. Eu sinto que aqui a gente se incentiva de um jeito bonito e é algo que a gente não aprende quando pequenas, né? Quando a gente faz algo de bom na infância, o que a gente escuta são coisas como: não fez mais do que sua obrigação, mas a gente deveria ter sido, né, incentivadas de outra forma. Parabéns por isso, você é muito boa nisso. Não como lugar da obrigação, porque eu sinto que é exatamente isso que a minha vida adulta tá se tornando, e é por isso que eu tô freando, colocando assim os meus pés para dar um retrocesso um pouquinho, sabe? Para regredir um pouquinho, porque eu não quero que tudo se torne uma obrigação. Uma obrigação que me machuca, que me tira do eixo. Até o autocuidado em si, eu não quero que ele seja isso. Eu quero que seja compromissos. E compromissos que eu posso desmarcar também. E eu tenho olhado para a minha agenda de tarefas e atividades e demandas com esse olhar. Desde a última semana, que eu quase assim perdi o fôlego, eu falei, não, eu vou fazer isso daqui por mim. Alguns compromissos que estão aqui como urgentes, eles serão desmarcados, porque eu preciso olhar para mim com mais carinho, sabe? A gente precisa lembrar do tempo, do ócio. Até fazer coisas em silêncio, eu tava tendo dificuldade. Eu já até comentei aqui com vocês, né? Eu moro sozinha e aí, a todo momento em casa, eu ficava com um barulho assim. E isso tava me incomodando, porque eu não tava conseguindo me escutar, mas não somente isso, eu não tava conseguindo ficar em silêncio. A gente tá com uma rotina hoje em dia, que a todo momento é rede social, que a todo momento é tela, 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 que a gente não tá sabendo lidar com o tédio, sabe? E a coisa que eu tô mais sentindo falta é lidar com o tédio. Amigas do céu, me deem, por favor, 5 horas de tédio olhando só pro céu, que eu vou agradecer. Eu juro, eu tô precisando tanto disso, amigas. E daí que eu tô tentando, né, exercer essas possibilidades. Já contei aqui também que eu tenho ficado alguns sábados sem mexer no celular. Vou fazer isso novamente essa semana. Espero aí conseguir ficar 2 dias para que a minha respiração seja normal, sabe? Não seja condizente com o tempo de tela em um TikTok da vida, onde a gente não aguenta assistir um vídeo em velocidade 1. Eu fiquei chocada que algumas de vocês me contaram que escutam o podcast em velocidade 1.5. A gente tá perdendo muito rápido, né? Essa paciência. E é claro, isso não é culpa nossa. A gente acaba sendo refém dos lugares, né, que a gente vive. A gente acaba sendo refém dessa tecnologia. Mas lembrar que, diferente de uma tecnologia, o nosso corpo, né, enquanto ferramenta aí da nossa existência, ele precisa de tempo, ele precisa que a gente, né, recarregue as nossas emoções, seja através do silêncio, seja através de uma praia, de um livro. Outra coisa que eu fiz essa semana também, que eu adorei, foi que eu sempre termino de fazer coisas mais urgentes às 6 horas. E aí, eu sempre coloco outras coisas para fazer depois, com esse desejo, né, de diminuir as tarefas do amanhã. Só que aí, amigas, eu terminei 6 horas, eu tava tão cansada, meu pai tava até aqui em casa no dia, que eu deitei na cama e eu dormi. E daí meu pai me acordou 10 horas da noite, perguntando se eu queria comer alguma coisa. Eu levantei, comi e voltei a dormir. E foi um sono, assim, super pesado, de um corpo que tá cansado, de um corpo, de uma cabeça que dói com frequência, sabe? É claro que tem outras coisas que eu posso fazer para tentar diminuir, né, esse meu momento de cansaço também, como
o exercício físico, mas eu não suporto academia. Então eu preciso de indicações de outras atividades físicas que sejam legais. Inclusive, podem comentar aqui se vocês souberem de alguma. E além de comentar, não esqueçam, amigas, de dar 5 estrelinhas para o podcast aqui no Spotify. É só clicar aí nesses 3 pontinhos e avaliar com 5 estrelinhas. Olha, a gente poderia fazer aquele combinado de novo, né? Eu sempre volto nesse combinado. 25 estrelinhas por semana. Daí eu espero que na semana que vem a gente chegue a 1,4 de estrelinhas. 1 minuto de silêncio para que vocês possam favoritar o podcast. Não, brincadeira, eu não vou fazer isso com vocês, não. Mas olha, a gente poderia fazer uma sessão de meditação, assim, né? No podcast. A gente tem que fazer um dia de encontro pra gente fazer meditação, fazer o diário, fofocar, conversar e chorar. Eu acho que seria tudo. Um encontro do colo de amiga. Vem aí um plano, mais uma meta para 2025. Falando em metas, se uma das metas minhas de 2024 era errar mais, a minha meta de 2025 será me cobrar menos. Entender que eu tenho um tempo e que eu não preciso corresponder ao tempo de todas as pessoas. Me perdoar por não ser sempre a melhor, mas me aceitar porque eu tô sempre tentando dar o meu melhor. Eu até escrevi um poema sobre isso que está no livro. Você também precisa se perdoar por acreditar que sempre precisa acertar. É uma fantasia nossa achar que a gente precisa acertar sempre, sabe? E não acertar somente, eu digo, em coisas externas, mas acertar na nossa existência, assim, sabe? Como algo mais subjetivo. Por exemplo, a gente quer acertar na forma como nós somos amigas, a gente quer acertar na forma como nos relacionamos com alguém, a gente quer acertar em ser a filha boa, em ser a mãe boa, a madrinha super legal. Mas é irônico perceber que a gente não se cobra em relação ao nosso amor com a gente, né? Eu tava vendo que todas essas atividades assim que eu anoto no planner, no Notion, eu sempre deixo. Eu nunca coloco nada pra mim mesma. Sabe? Eu nunca tinha colocado ir na praia. Eu nunca tinha colocado fazer isso por mim. E aí, essa semana, quando eu fui escrever as coisas que eu queria fazer para minha semana, eu comecei de uma forma diferente. Eu anotei antes de colocar, né? Geralmente eu organizo por dia, então eu coloco segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta, enfim. Antes de colocar essas coisas, eu fiz uma área e eu escrevi coisas simples que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir na praia, eu gosto de ler, eu gosto de pintar minha unha, eu gosto de jogar Dress to Impress, eu gosto de cozinhar macarrão. E aí eu tentei fazer um combinado comigo de que eu iria praticar essas coisas durante a minha semana, sem uma obrigação, sabe? Sem determinar dia, hora. Quando eu tivesse ali um tempinho, eu ia fazer isso por mim. Algumas deram certo, outras não, mas perceber que eu tô me movimentando para prestar mais atenção em mim e nas coisas boas que me contemplam é lembrar que eu não sou só os desastres que eu já cometi, os erros que eu passei, os traumas que eu sofri. Principalmente quando a gente está tentando algo novo, né? A gente sempre olha para o nosso passado de um jeito muito cruel para olhar onde a gente errou e daí a gente acredita que a gente vai repetir o mesmo erro da mesma forma, que coisas ruins irão acontecer de novo, quando na verdade, se você já passou por aquilo, você já tem uma experiência naquele lugar. E eu não tô falando que você tá melhor agora, que você tá mais forte. Não é mais sobre força, sabe? É sobre um conhecimento que você tem de si mesma que antes você não tinha. Eu sei que, por exemplo, eu me cobro muito em relação ao podcast. Se eu erro uma frase, eu volto ela e repito 1000 vezes. Se eu não trago nenhum tipo de referência assim fenomenal, eu acho que eu não tô acrescentando em nada na vida de vocês e super me cobro com isso. Mas se eu paro para analisar o primeiro episódio até esse último agora, eu já vejo que eu já aprendi tantas coisas. Sabe? Eu já aprendi qual tempo de episódio é interessante, por mais que às vezes vocês falem, Sofia, eu queria um episódio de 2 horas, e daí eu penso, meu Deus,
se o episódio vai ser de 2 horas, seriam 4 horas eu falando. Elas são minhas amigas ou minhas inimigas? Não, brincadeira. Mas assim, eu vejo que eu já aprendi muita coisa no percurso, sabe, amigas? Não é que eu tô, evoluir pra caramba. Essas coisas de evoluir, cura, vocês sabem que eu sou um pouco, receosa. Eu acho que às vezes as pessoas colocam em um lugar de muita utopia. E eu acredito que a vida real é mais, a gente sabe, trancos, barrancos, alegrias. E daí, pra mim, é muito mais sobre aprender, sabe? Aprender sobre as experiências e sobre mim. E eu quero aprender a me cobrar menos, a dançar mais com a vida, sabe mesmo? Eu amo que a minha psicóloga, eu tô com uma nova, E eu tô gostando muito das sessões com ela. Ela fala muito sobre isso, sobre dançar com a vida. E eu tenho colocado isso no meu vocabulário, para lembrar que até na dança é preciso pausar, é preciso sentar um pouquinho, descansar. E nesse dia que eu compartilhei lá no meu Instagram sobre esse momento de descanso que eu precisei ter, eu até coloquei que o descanso também é movimento. Afinal, quando a gente para ali para ficar um pouquinho com a gente, relaxando um pouquinho, a gente tá recarregando energias para que a gente continue essa movimentação. Você tá descansando, você ficar umas horinhas sem fazer algumas coisas, mesmo que elas pareçam super importantes, não tá te colocando para trás, sabe? Deixar algumas coisas para trás, deixar algumas atividades para amanhã, não significa que você é insuficiente. A gente tem muito essa ideia, de que quem faz tudo e quem consegue dar conta de tudo é uma pessoa suficiente, produtiva. E não é assim. Produtividade é ter a sabedoria de começar, mas também saber a hora de parar. De falar, hoje, por mim, isso daqui tá bom. Não é esperar pra falar, já deu, de tanto cansaço que você tá. De tão cansada que você tá, sabe? É falar, não, hoje isso daqui tá bom, é o suficiente. Outra coisa que tava me deixando muito ansiosa e cansada, nessa coisa de, fazendo várias demandas ao mesmo tempo, é porque eu estava sempre fazendo uma tarefa em paralelo à outra. Então, por exemplo, eu ia escrever um roteiro e aí eu arrumava um cômodo, escrevia uma parte do roteiro. Arrumava outro, escrever outra parte do roteiro. Isso daí, amigas, estava me machucando muito. E existe, uma supervalorização da mulher que é multitarefas, Minha mãe sofreu muito com isso e sofre com isso até hoje, porque assim, quando ela começou a trabalhar, por exemplo, meu pai não deixou o trabalho dele para ajudar nas coisas de casa, mas minha mãe continuou sendo, a pessoa que organizava tudo na casa e ia trabalhar. E isso era visto, e é visto ainda pela família, como uma mulher perfeita, que consegue dar conta de tudo, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando na verdade nós somos impulsionadas a isso, incentivadas a isso. Não é uma habilidade feminina, sabe? É uma violência que a gente enfrenta. E uma violência muito cruel, porque só nos sobrecarrega. E aí eu comecei também a me organizar para ter dias para cada coisa. É claro, amigas, que eu tô falando isso, mas tem muitos dias aí que as coisas saem por água abaixo. Muita coisa dá errada, mas eu tô tentando organizar assim. Um dia é pra arrumar casa, um dia é pra escrever roteiro, um dia é pra estudar as coisas da faculdade, ou se não um turno, mas não achar que eu posso administrar as demandas de cozinhar pra semana com as demandas de trabalho, porque são fluxos de pensamentos diferentes, um me estressa mais do que o outro, sabe? E aí chega no final do dia, as duas coisas estão pela metade. E eu tô assim, não tô nem mais pela metade, eu tô só o caco, sabe? Me cobrando para caramba, chorando muito. E conversando com vocês, é que eu lembro que eu não tô passando por isso sozinha, mas que a gente precisa pensar, e por isso que eu tô compartilhando essas estratégias que eu tô tentando aplicar na minha vida, para que a gente não se perca da gente, não no sentido de não sei o que fazer da minha vida, mas que não me reconheço mais porque eu não tenho mais tempo para mim. E eu sei, mais uma vez, que quando a gente pensa em recorte, é ainda mais difícil, porque, mulheres negras, mulheres periféricas sofrem muito com essa questão de tempo. O trabalho é uma questão muito cruel na nossa vida, nos coloca em um lugar de, tipo assim, de valor e validação externa, mas que ao mesmo tempo nos prejudica, porque tira a nossa humanidade. E a gente é, antes de tudo, humanas.
né? A gente precisa do descanso, a gente precisa desse cafezinho. Eu gosto muito de relembrar as coisas do meu interior, porque o tempo do interior é outro, né? Às vezes isso é ruim quando você vai parar para pensar que muitos pensamentos lá são super retrógrados e tal, mas existe um tempo de vida que é outro, né? É um tempo de vida do acalanto, né? Meu Deus, 5 horas da tarde, se não tiver o café na mesa com pão, banana da terra cozida, bolo de puba, não sei se vocês conhecem essa preciosidade, bolo de puba, mas também existe aí o bolo de carimã, uma delícia. Sabe? É outro, assim, recurso e estratégia de vida mesmo. Eu até fiz uma coisa essa semana, que quando eu vou lá pro interior, geralmente meus pais acordam com TV, né? Com um jornal ligado. E eu não assisto mais TV depois que eu comecei a morar sozinha. E essa semana, todos os dias, eu acordei e ao invés de ir direto pro celular, eu liguei a TV. É uma tela? É. Mas é uma tela que não é rápida. É uma tela que ainda tem um tempo, assim, mais tranquilo. Aí eu fiquei assistindo o jornal, tomando café, e depois eu fui lá, mexendo no TikTok. É assim, sabe? Pra gente tentar equilibrar um pouco. Pelo menos eu tenho tentado. E outra coisa que eu tô tentando colocar na minha cabeça é que nem todas as tarefas se completam em um dia. Como eu tenho muito essa coisa de preciso dar check para me sentir tranquila, quando uma atividade eu não consigo terminar porque não é algo rápido, é algo que leva tempo, eu já fico muito ansiosa. Eu já fico assim, meu Deus, eu tô falhando. E não precisa ser assim, sabe? Eu tô escrevendo o segundo livro, e livro é uma coisa, né? Que demora mesmo, e eu preciso me acolher nesse tempo. Inclusive, para quem ainda não comprou meu livro, Acreditar em Mim é a minha única possibilidade de existir, tem link aqui na descrição desse episódio. E é isso, amigas, é entender que essa sobrecarga e essa autocobrança, quantas vezes elas nos machucam e nos impedem de aproveitar a vida com uma respiração mais tranquila. Lembrando que fazer o possível não é chegar ao seu limite. Fazer o possível é respeitar quais são os seus limites. No episódio de hoje, não haverá conselhos, porque eu precisei respeitar o meu limite. E hoje, eu não queria mesmo, amigas, mexer no celular. Já dei essa afastada. Prometo que esse é um quadro e é uma parte especial do podcast, dos nossos episódios. Mas para que eu possa continuar respirando um pouco mais tranquila, eu me dei essa liberdade de hoje e eu espero que vocês entendam. E eu sei que vocês entendam. Encontro você semana que vem. Um beijo e até mais.